Olá, meu nome é Vinícius Marques e este é o Amaterasu Podcast. Que os 13 pontos fantasmas de Sun Simiao são uma das combinações mais famosas e importantes para o tratamento das desordens mentais da história da medicina chinesa, você já sabe. Mas o que talvez você não saiba é que na verdade Sun Simiao apresentou 18 pontos fantasmas e não apenas 13. E que apesar de falarmos os 13 pontos fantasmas de Sun Simiao, o que fazemos hoje se assemelha muito mais a uma versão dessa técnica que foi apresentada 600 anos posterior ao livro de Sun Simiao. Ah, são tantas emoções! Se segura aí, que hoje você vai entender de uma vez por todas os tais pontos fantasmas da acupuntura. Vem comigo! Antes de iniciarmos propriamente, deixa eu te explicar como esse estudo aqui está organizado. Nesse primeiro vídeo, nós veremos os 9 primeiros pontos de acupuntura da técnica. Já no segundo vídeo, os 9 restantes. Faremos desse jeito, para que o vídeo não fique muito grande. Então, já se inscreve aqui no canal para você receber essa notificação assim que o segundo vídeo sair. Dado o recado, partiu o conteúdo. Vamos começar do começo e entender por que chamamos essa técnica de 13 fantasmas. Apesar do primeiro registro escrito delas estar no livro do Sun Simiao e, portanto, em torno de 600 anos depois de Cristo, a realidade é que essa técnica é muito antiga, atribuída ao mítico Bianchi, que ninguém sabe se existiu ou não. A lenda diz que sua existência ocorreu há mais de 400 anos antes de Cristo, período onde as pessoas atribuíam alguns comportamentos, sintomas, como sendo possessão demoníaca ou espíritos que se apossavam do corpo, como fantasmas e etc. Depois vem a dinastia Han e os grandes clássicos se estabelecem, e assim essa ideia de que as doenças são ocasionadas por espíritos, fantasmas, demônios, é deixada de lado. Porém, ao que parece e ao que tudo indica, o nome das técnicas antigas ainda permaneceram, às vezes até como uma forma de respeito ao passado. Perfeito? Agora, por que as pessoas da antiguidade diriam que alguém está sendo possuído pelo espírito Ragatanga? A resposta é simples, devido a comportamentos indevidos. Por exemplo, pessoas que dizem palavras autodepreciativas, que estão sempre a se queixar, que são insuficientes, que não prestam, ou simplesmente se calam e vivem em silêncio, desconectados da realidade. Ou então choram sem razão aparente. Muitas vezes são vistos olhando para a parede, para o nada, estáticos, como se o corpo estivesse presente, mas a mente que é bom, o Shan, já não se encontra mais ali. E a isso, a medicina chinesa da dinastia Han chamou de Jian, que traduzido significa ausência. Já outras pessoas apresentavam agitação, insônia, delírios, alucinações, riam de coisas absurdas, ofendiam a tudo e a todos. E não era meu irmão, claro. Possuíam um andar maníaco e etc. A mesma medicina chinesa da era Han chamou isso de Quan, o que significa loucura. Se vocês quiserem aí um vídeo só sobre Jian e Quan e sua fisiopatologia, é só digitar aqui nos comentários, eu quero, e aí eu trago um vídeo desse para vocês, beleza? Mas a questão inicial é a seguinte: a combinação dos 13 fantasmas da acupuntura foi projetada para aquilo que a dinastia Han chamou de Jian e Quan. Ou seja, quadros que hoje nós entendemos como mucosidade obscurecendo os orifícios do coração, ou mucosidade calor obscurecendo os orifícios do coração. Show de bola? Bom, então podemos seguir. Como já mencionei, os pontos fantasmas tiveram seu primeiro registro escrito no livro de Sun Simiao, um livro chamado Pei Ji Qiangqi Yaofang, lá da dinastia Tang. Lá mesmo, Sun Simiao adicionou outros 5 pontos de acupuntura, totalizando 18 pontos fantasmas. Posteriormente, já na dinastia Song, tivemos uma outra versão ali dos 13 fantasmas, e muito tempo depois, já na dinastia Ming, tivemos o chamado Jianzhou Da Chan, um dos principais livros da história
da acupuntura, lá no ano de 1601 depois de Cristo. Lá a gente também tem uma outra versão dos 13 fantasmas. Apesar de todas essas versões serem muito próximas uma da outra, existe uma clara tendência à simplificação das técnicas e dos métodos a serem empregados nos pontos, perfeito? Bom, agora chegou a hora. Chegou o momento. Vamos ponto a ponto da técnica dos fantasmas da acupuntura. Bom, para começar, o primeiro ponto que é utilizado dentro da técnica dos 13 fantasmas é o VG26. E como você já deve saber, o nome dos pontos de acupuntura são alterados dentro dessa técnica. Então, o VG26, que nós conhecemos como Zhenjiang ou como Shuigou, agora passa a se chamar de Guigong. Gui significa fantasma, por isso a gente vai ver esse termo Gui em todos os outros pontos associados aos 13 fantasmas, e depois aos outros 5 que o Sun Si Miao adicionou. Agora, Gong significa uma nota musical, dentro da escala musical chinesa, né? Essa nota se equivale ao nosso Mi, Do, Ré, Mi. E, é claro, se está associado dentro da escala musical chinesa, que são 5 notas, isso também é associado aos 5 movimentos. Então, Gong está diretamente ligado ao movimento terra, que representa o centro. Bem como o VG26 é localizado próximo ao centro do rosto, né? Que seria o nariz, o VG26 está logo abaixo. Então você tem aí uma relação direta com a localização. Para além disso, sabemos também que Gong, essa nota musical, também está relacionada com certas questões culturais chinesas. Então é dito que quando essa nota é tocada de maneira afinada, ela remete ao comportamento de um sábio. E enquanto essa nota é tocada de maneira desafinada, ela acaba remetendo a uma desorientação. Nossa, isso faz muito sentido dentro da técnica dos 13 fantasmas, que visa tratar desordens mentais e, portanto, o paciente pode apresentar uma certa desorientação em relação à realidade, à interação com o mundo externo e, portanto, fazer com que o VG26 seja necessário para o tratamento. Agora, se a gente pensar em acupuntura chinesa e todas as suas relações, o VG26 é um ponto de cruzamento entre o canal do vaso governador e o canal do estômago e o canal do intestino grosso, ou seja, é um ponto de cruzamento com o Yamin. E o canal do estômago, segundo o Lin Shu 10, é um canal que, para além de outras funções, também é direcionado para o tratamento das desordens da mente. Obviamente é o que a gente está tratando aqui e, portanto, faz mais sentido a utilização desse ponto. Agora, nós também podemos adicionar aqui uma outra explicação para o seu uso. O vaso governador, o seu trajeto, ele passa tanto pelo cérebro quanto pelo coração. Sendo assim, atende ao quesito da teoria da dupla morada que o Li Shijian sistematizou com base em textos clássicos, né? Textos mais antigos ali da era Han já trabalhavam parcialmente com essas ideias, mostrando que o cérebro tem uma relação com a mente, principalmente associação de memória, principalmente quando a gente pensa num cérebro mais racional, ligado com a visão, com a audição também, e por aí vai. Enquanto que o coração está mais ligado com as emoções, com o estado de sono e vigília, e por aí vai. Sendo assim, o VG26 poderia atuar em ambos os locais da mente, tanto o coração quanto o cérebro. Sendo assim, tratando tanto a parte mais emocional, relação de sono e vigília, mas também tratando a questão de um cérebro mais racional e a relação que ele possui com alguns dos sentidos. Perfeito? Ótimo! Então a gente pode dizer que o VG26 é um ponto excelente para desobstruir os orifícios da mente e permitir uma melhor comunicação entre o mundo interior e o mundo exterior, fazendo com que o paciente se atenha mais à realidade. Sendo assim, fica muito evidente que o VG26 é um ponto extremamente importante e útil nos padrões tanto de Jian quanto de Quan. Show de bola? Então podemos partir para o próximo ponto.
segundo ponto de acupuntura a ser utilizado dentro da técnica dos 13 fantasmas é o pulmão 11, que aqui será chamado de Gui Xin. Gui, como já mencionamos, significa fantasma e Xin significa sinceridade, quando palavras e ações são congruentes, quando palavras e comportamentos são congruentes. Desta forma, este ponto tem a indicação para ser utilizado quando palavras e ações não condizem com a realidade. Exemplo: o indivíduo que fica, eu não presto, eu sou um lixo, eu não sirvo para nada, pipipi, popopó, e essas palavras não condizem com a realidade. Portanto, o pulmão 11 tem essa indicação. Por outro lado, eu poderia ter um paciente que sofre com delírios e alucinações e por isso fala e age de maneira incongruente com a realidade. Mais uma vez, o pulmão 11 tem indicação. Então perceba que só pelo termo conseguimos notar que ele serve tanto para os quadros de Jan quanto para os quadros de Quan. Ora, isso faz todo sentido. Afinal de contas, pulmão 11 se trata do ponto poço e, portanto, tem indicação para os tratamentos dos distúrbios da mente. Só para lembrar aqui, eu estou usando a tradução do ponto distal mais distal do corpo como ponto poço. Dependendo da tradução que você está utilizando, pode ser outro termo aí. Vamos lembrar que os termos da medicina chinesa ainda não estão oficializados aqui no nosso país, uma tradução oficial. Por isso temos esse problema aqui de comunicação. Bom, mas eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Ponto poço trata distúrbios da mente, por isso que ele acaba reavivando a consciência e também por isso que muitos deles agem sobre agitação mental, sobre insônia, sobre sonhos vívidos e por aí vai, né? Os pontos poços em geral, eles têm essas competências. E o pulmão 11 não é diferente, ele vai agir muito bem sobre essas condições. Show de bola? Para além disso, o ponto poço também é muito bom para remover calor. E sabemos, graças aos textos clássicos, que o calor agita a mente. E o pulmão 11 ajudará nessa limpeza de calor. E como ele vai conseguir fazer isso? Ora, existe uma conexão sutil entre o canal do pulmão e o órgão coração. E dessa forma, eu vou conseguir remover calor lá do coração e assim acalmar a mente. Perfeito? Tá explicadinho o porquê do pulmão 11, o porquê do seu termo e como ele vai colaborar no tratamento? Então, show de bola! Vamos para o próximo ponto. O terceiro ponto de acupuntura da técnica dos 13 fantasmas é o Basum, que aqui será chamado de Gui Lei. Bom, Gui, você já sabe, significa fantasma, mas e Lei? Bom, Lei dá a ideia de uma pilha de tijolos que formam uma parede, mas esses tijolos ainda não secaram, eles ainda estão úmidos. Então a palavra-chave é umidade. Bom, sabemos muito bem que boa parte dos distúrbios de umidade no nosso corpo nascem por algum tipo de alteração, de uma disfunção, de uma desordem no baço. E que por trás, tanto da categoria Jan quanto da categoria Quan, nós temos um quadro de mucosidade, que por sua vez pode ser uma derivação, uma consequência, um agravar dos quadros de umidade pré-existentes. Sendo assim, está aqui justificado o termo Baço 1, né, o Gui Lei, dentro da teoria dos 13 fantasmas. Mas, para além disso, também sabemos que o Baço 1, assim como o pulmão 11, é um ponto poço e, por sua vez, pode tratar desordens da mente. Além disso, o canal do baço, ele vai em direção ao coração, ele se liga ao coração. E o ponto poço também consegue tratar as desordens que estão do outro lado do canal, lá da outra ponta do canal. Sendo assim, o Baço 1 é muito indicado para as desordens da mente. O ponto poço também consegue tratar condições de calor. Agora, como a gente fala em baço, então o Baço 1 pode tratar tanto condições de calor
quanto de umidade, quanto calor e umidade. Show de bola? Por isso que você vai ver diversas indicações para reavivar a consciência, para quadros onde o paciente sofre de insônia, de insolação, também é utilizado para quadros de excesso de sonhos e por aí vai, para uma porção de desordens da mente. Mas o fato é que se a gente pode utilizar ele para quando há um envolvimento de umidade ou mucosidade que pode estar presente ou não com calor, e isso afligindo a mente, significa que a gente pode usar ele tanto na categoria Jan quanto na categoria Quan. Maravilha? Show de bola? E se a gente somar o baço 1 com o ponto que a gente acabou de ver, que é o pulmão 11, a gente está vendo que a gente está utilizando os 2 pontos poço do canal Taim. Show de bola? Perfeito. Então vamos para o próximo ponto. O quarto ponto de acupuntura nos 13 fantasmas é o pulmão 9, que aqui será chamado de Kuei Xin. Kuei é fantasma e Xin se refere ao coração nesse caso. Segundo o Lin Shu 8, a mente reside nos vasos e o pulmão 9 é o ponto de influência de todos os vasos do corpo. Logo, ele será útil no tratamento das desordens da mente. Segundo Wan Leitin, ele é um ponto importante para nutrir o yin do pulmão, que por sua vez tem a importante ação de auxiliar na descida do fogo do coração. Para além disso, o pulmão 9 também fortalece o Qi do pulmão, que em partes favorece o Qi torácico, que por sua vez ajuda a regular o ritmo cardíaco e também estimula a via das águas, fazendo com que os líquidos possam descer e serem difundidos pelo corpo, evitando que eles se acumulem no aquecedor superior e acabem agredindo tanto o pulmão quanto o coração. Então podemos concluir que o pulmão 9 é um ponto útil para ancorar e descer o fogo do coração e assim acalmar a mente. E que ele também é legal para regular o ritmo cardíaco e, claro, também auxiliar na circulação de líquidos. Portanto, podemos dizer que ele é razoavelmente útil para os quadros de Jan e de Quan. Porém, o Chanzhou Da Chan substitui o pulmão 9 pelo pericárdio 7, que é o ponto terra em um canal fogo, ou seja, ponto de dispersão, e assim tem uma importante ação para acalmar a mente e tratar os excessos do coração, como quadros de calor ou calor-mucosidade, que podem provocar diversos sinais e sintomas, como agitação mental, insônia, delírios, alucinações e por aí vai. Ou seja, ele é excelente para o tratamento das desordens Quan. Além disso, o pericárdio 7 era considerado o ponto fonte do coração em textos mais antigos, o que traz aí uma justificativa muito melhor para o termo Kuei Xin. Beleza? Show de bola? Ah, e é claro, a gente também pode dizer aqui que o canal do pericárdio é um dos principais canais existentes no corpo para tratar desordens mentais e, obviamente, não poderia ficar de fora. Show de bola? Tranquilo? Então bora para o próximo ponto. O quinto ponto de acupuntura dos 13 fantasmas é o Bexiga 62, que aqui será chamado de Kuei Lu. Kuei significa fantasma e Lu significa estrada. Então, podemos concluir que o nome dele é Estrada Fantasma, o que é um excelente nome para um filme de terror, mas aqui o seu significado tem muita relação, primeiro, com a sua localização, que é nos pés, com os quais nós caminhamos. Além disso, textos posteriores justificam dizendo que ele tem relação com o fato de que algumas desordens mentais fazem com que o indivíduo caminhe como um fantasma, como por exemplo em quadros de sonambulismo. Para além disso, o Bexiga 62 está associado com o canal da bexiga, que segundo o Lin Shu 10, também tem indicação para o tratamento das desordens da mente. E, além disso, o Bexiga 62 é ponto de confluência do Yan Chao Mai, o vaso do caminhar Yan, ou vaso da motilidade Yan, que está associado aos olhos e tem a capacidade de abrir os olhos. Ele, juntamente com o Yin Chao Mai, regula o estado de vigília e de sono. Perfeito? Então, podemos compreender agora que o Bexiga 62 tem um propósito extremamente importante nesses quadros onde o indivíduo pode estar se mexendo
se movendo sem ter a consciência disso. Nossa, se movendo como um fantasma por esta estrada. Agora faz todo sentido a escolha do Bexiga 62. E nós podemos perceber porque este ponto é utilizado tanto por Sun Si Miao, como o quinto ponto da acupuntura dos 13 fantasmas, quanto pelo Jianzhou Dachan. A questão é, em algumas versões, durante a dinastia Song, foi utilizado o VG24 no lugar. Se a gente reparar, o VG24 tem uma ação de acalmar a mente e, portanto, tem a capacidade de agir no caso de um sono mais agitado, de uma agitação da mente e que poderia gerar quadros como sonambulismo. Beleza, faz sentido, mas acredito eu que pelo fato da maioria dos autores manterem o Bexiga 62, é por aí que deveríamos ir. Para além disso, podemos perceber que tanto Sun Si Miao quanto no próprio Jianzhou Dachan existe uma recomendação de técnica a ser empregada nesse ponto, que é a agulha de fogo, que deve estimular esse ponto 3 vezes, né? Então 3 repetições de agulha de fogo, tanto no Bexiga 62 direito quanto esquerdo, perfeito? Bom, dito isso, podemos seguir para o próximo ponto. O sexto ponto de acupuntura dos 13 fantasmas é o VG16, que aqui recebe o nome de Kuei Zhen, o que traduzido fica como travesseiro fantasma. Recebe esse nome porque o ponto fica no local que apoiamos a cabeça para dormir. O VG16, além de sua ação importante no tratamento do vento, ele consegue tratar diversas desordens da mente. Isso ocorre pela sua localização próxima ao cérebro e pelo fato do vaso governador cruzar não somente o cérebro, mas também o coração, tornando-o mais útil no tratamento das desordens da mente. Ao longo do tempo, o VG16 foi muito explorado para os padrões de Quan, que resultam em delírios, alucinações, caminhar insano, a ira, e o próprio Sun Si Miao, no próprio volume 14, do livro dele, ele fala que gostava de usar o VG16 para quando o paciente sofria de perda de sabedoria. Isso pode trazer a ideia do paciente que estava perdendo a capacidade de refletir, de pensar, de lembrar, de trazer informações à tona, de argumentação e por aí vai. Podemos ver o uso do VG16 para essas finalidades que eu citei em outros livros ao longo do tempo. Então você tem o Zhou Houge, você tem o Jianzhou Zhishanjin, você tem o próprio Dachan, que em outros momentos também vai usar o VG16, ou os próprios 2 livros do Sun Si Miao também utilizando o VG16 para essas finalidades, e por aí vai. Então, podemos concluir que o VG16 vai ser um ponto muito importante. E, para além disso, nenhum outro texto vai discordar do uso do VG16 dentro dos 13 fantasmas. O que há diferença é no modus operandi desse ponto. Ou seja, enquanto Sun Si Miao utilizava ele com agulha de fogo, pinicando ali, puncionando 3 vezes o VG16 com agulha de fogo, os demais textos já faziam isso de uma forma um pouco mais branda, um pouco mais sutil, fazendo o estímulo normal com agulha comum. Perfeito? Então podemos prosseguir para o próximo ponto. O sétimo ponto de acupuntura dos 13 fantasmas é o E6, e aqui ele recebe o nome de Kuei Chuan, o que alguns acabam traduzindo como cama fantasma. A cama é o local onde a gente se apoia para dormir e que, portanto, nos suporta, assim como o local em que o E6 está localizado suporta os dentes. Opa! Por conta disso, o E6 é um ponto muito útil para quando, em decorrência de certas desordens da mente, o paciente acaba apresentando uma rigidez mandibular, o chamado trismo, ou então desenvolve ali uma DTM devido a distúrbios emocionais, ou que pelo menos se agrava devido a fatores emocionais. Além disso, ele será um forte aliado para quando esses problemas locomotores acabam dificultando a alimentação do paciente. Claro, nós sabemos muito bem que a alimentação é a matéria-prima para a formação da raiz
pós-natal e que se a nossa essência for prejudicada, a recuperação do paciente será muito mais dificultosa. Por isso, a alimentação. A alimentação é chave em qualquer caso, para qualquer paciente. Saber como anda a alimentação é uma pergunta obrigatória, como anda o apetite do paciente, né? Agora, veja, apesar de todos concordarem que o E6 é um ponto importante dentro dos 13 fantasmas, o método foi alterado ao longo do tempo. Enquanto Sun Simiao utilizava aqui a agulha de fogo, funcionando 3 vezes o local afetado, ali o E6, né, o ponto selecionado, já os textos mais novos, como o Janzhou Dachan, né, de 1601 d.C., ele já tira esse tipo de recurso e utiliza uma agulha comum, uma agulha filiforme comum neste ponto. Perfeito? Bom, dito isso, podemos prosseguir. Vamos lá, pessoal. O 8º ponto de acupuntura dos 13 fantasmas é o VC24. O seu nome aqui é Kuei Shi, o que alguns autores acabam traduzindo como mercado, mas dá uma ideia geral de um ponto de encontro feito para negócios, tá? Nossa, isso faz muito sentido, porque o VC24 é um ponto de cruzamento, é o ponto de encontro entre os canais vaso-concepção, vaso-governador, estômago e intestino grosso. Todos esses canais passam por ali. Sendo assim, agora vai fazendo cada vez mais sentido o seu uso dentro dos 13 fantasmas. Afinal de contas, nós vimos que o vaso governador e o canal do estômago são indicados para desordens mentais. Porém, eu tenho que chamar sua atenção para isso. O VC24, se a gente busca ele, a utilização dele ao longo da história, tirando os 13 fantasmas, a gente só encontra uma referência dele para o tratamento das desordens mentais e que também está no livro de Sun Simiao. Ele utilizava para quando o paciente apresentava o quadro de Jian, se manifestando de uma maneira similar ao que a gente conhece como epilepsia. Tá? Veja, num ataque epilético, o que é comum? É comum o paciente, por exemplo, babar. Não é comum o paciente babar? O VC24 possui a indicação para tratamento de cialorreia. Bacana. Alguns pacientes podem apresentar outras alterações na região mandibular e o VC24 como um ponto local vai ser útil. Então o que a gente percebe? Tanto o E6 quanto o VC24 vai ter uma ação muito específica dentro de todo o sistema dos 13 fantasmas e não uma ação generalizada ou sindrômica como outros pontos que nós vimos, como o VG26, como o pulmão 11, o baço 1 e por aí vai. Então isso tem que ficar bem enfatizado na nossa mente, perfeito? Bom, dito isso, agora nós podemos prosseguir para o próximo ponto. Vamos lá, pessoal, o 9º ponto de acupuntura da técnica dos 13 fantasmas é o pericárdio 5. Aqui ele recebe o nome de Kuei Lu, você já ouviu falar nesse, né? É o mesmo nome que o Bexiga 62 recebeu, então a gente pode traduzir mais uma vez como o caminho fantasma ou a estrada fantasma e por aí vai. Por ter o mesmo nome, posteriormente lá no Janzhou Dachan foi trocado e aí tiraram o termo caminho fantasma pelo nome caverna fantasma. Mas de qualquer forma, nós podemos entender o pericárdio 5 simplesmente sendo o ponto mais importante do corpo para o tratamento de mucosidade ou mucosidade calor que obscurece os orifícios do coração. Simplesmente não dá para esquecer esse ponto quando a gente fala das desordens de Jian ou de Quan. Não dá para esquecer este ponto quando o paciente perde a sua conexão com a realidade, seja num distúrbio onde o paciente fala palavras autodepreciativas, eu sou um lixo, não presto, não sirvo para nada, ou quando ele chora sem razão aparente, ou aquela pessoa que fica encarando a parede durante um longo tempo, ou seja, para os quadros de Jian, para os quadros de ausência. E também é indicado, e você não pode esquecer ele, quando o paciente sofre de Quan, ou seja,
quando tem ataques de loucura, alucinações, delírios e por aí vai, insônia, agitação da mente, sonhos excessivos, terror noturno. Nossa, você pode pensar numa porção de desordens da mente e o Pericárdio 5 vai estar lá. Ao longo da história, esse ponto foi muito utilizado. Eu tô sendo o mais enfático que eu posso aqui com você, para você lembrar eternamente do Pericárdio 5 quando a gente falar de mucosidade obscurecendo os orifícios do coração, seja com a presença de calor ou não. Pelo amor de Deus, não esqueça o Pericárdio 5. Tá certo? Show de bolice? Então vamos dar seguimento aqui às nossas discussões. Bom, pessoal, como eu havia prometido, neste vídeo nós vamos até o 9º ponto. No próximo vídeo, que vai sair na quinta-feira, nós vamos dar continuidade aos 13 fantasmas e vamos verificar quais foram os 5 pontos que Sun Simiao acrescentou a essa combinação, totalizando aí 18 fantasmas. Perfeito? Bom, gente, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreve no canal para você receber a notificação de quando o vídeo de quinta-feira sair, perfeito? Mais uma vez, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo Amaterasu Podcast.